Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso podcast Saúde em Conexão e hoje o tema tá pra lá de bom, gente. É uma dúvida que normalmente toda mamãe, futura mamãe tem a respeito. Como vai ser a minha amamentação? Será que eu vou dar conta? Não vou dar conta? E claro, né, pra gente poder tirar todas as nossas dúvidas, mais uma vez aqui eu convidei a Maiara, né, para estar me ajudando nessa mesa intermediadora. A gente fez um convite para uma pediatra queridíssima, a doutora Ana Leia. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, eu que agradeço o convite, agradeço muito, porque eu adoro falar desse assunto. Né? Doutora aí que depois, no final do nosso bate-papo, vai passar as redes sociais. E, gente, olha, fica ligadinho, assiste até o final, porque vai ter muita dica bacana, porque a doutora, olha, ela é especialista em amamentação, né? Exatamente. Doutora, e a gente já começa com uma pergunta, né? Que eu acho que é essencial e fundamental, porque amamentar a gente sabe que tem o seu lado romântico, mas também tem o seu lado de muita dor, muitas vezes para a mulher, né? E a gente fala não só da dor física, mas também psicológica, né? Sim. Quando é que a mulher, a mamãe, a futura gestante, ela deve começar a se preocupar, se preparar para esse processo de amamentação? O ideal é que assim que ela descubra que está grávida, ela já comece essa preparação. Então, ela já comece a buscar informações em fontes confiáveis, fontes boas, já comece a preparar a sua mentalidade, o seu emocional. Lógico, com certeza, né? Acho que todas fazem isso, já ouvem muito sobre isso. Precisa cuidar da alimentação, precisa cuidar do corpo, fazer atividade física, porque todos esses aspectos vão interferir sim na amamentação depois, todos. E assim, muitas vezes de uma forma indireta, uma forma como as mães muitas vezes nem imaginam. Entendi. Tá? Então, até o que a gestante come, por exemplo, vai interferir na flora intestinal do bebê, vai interferir, inclusive, na formação do paladar dessa criança. Nossa. Então, fora as questões nutricionais, né? O que ela come passa para o bebê e nutricionalmente esse bebê pode ser mais ou menos saudável. Então, isso eu já falei só da questão alimentar. Só da questão alimentar, olha só, exatamente. né? E aí, você falou de uma questão muito importante, que é a mentalidade. A mentalidade. Então, a mentalidade, ela tem que ser preparada desde o início. Por quê? Porque, para mim, é um dos principais pilares para você ter uma amamentação tranquila, sem dor e com boa produção de leite. Sim. Tá? Então, isso começa desde a gestação. Por quê? Porque se você não se preparar para a realidade... Sim. Que é amamentar, né? E você ter uma criança que vai depender de você na sua casa, e inclusive nutricionalmente falando... Você pode sucumbir ali. Se você não estiver mentalmente, emocionalmente preparada, primeiro choro, primeira cólica do bebê, você já se desespera. Já fica nervosa, já fica ansiosa. E aí essa ansiedade faz o quê? Diminui leite. Exatamente. Eu tenho uma colega, amiga, né? Muito amiga. Ela acabou de ter o bebezinho dela. Faz 2 meses. Ela estava com dificuldade na amamentação, sentindo muita dor, né? E... o bebezinho também não ganhando peso. Aí eu sugeri, falei, olha, entra no Instagram aqui da doutora Ana Leia, que tem bastante dica, informação, né? Ou até mesmo, vamos tentar marcar uma consulta. Por fim, ele está ganhando peso no tempo dele, na medida dele. Eu acho que agora vem sendo mais prazeroso, mais fácil para a mulher. Mas acho que tem que ter isso, né, doutora? Essa mentalidade realmente de se preparar, porque não é fácil, né? Você é um ser... Você acabou de gerar uma outra vida, tá ali, né? E aí esse indivíduo, esse ser, ele precisa unicamente dos teus cuidados de mãe, de estar... E gera toda essa situação, né? O emocional, às vezes, bloqueia aí o processo da amamentação. Exatamente, exatamente. E assim, a amamentação, na espécie humana, ela não é instintiva, como os outros mamíferos. Depende do aprendizado. Então, depende do aprendizado da mãe e... do aprendizado do bebê. Entendi. Se essa mulher estiver preparada desde a gestação, entendendo sobre técnicas
entendendo sobre o que vai acontecer a partir na sala de parto, como é que deve ser o momento ideal ali na sala de parto, como é que a sala de parto interfere na minha produção de leite, no meu relacionamento com o meu bebê. Os estudos já mostram que uma golden hour bem executada aumenta a chance dessa criança ser amamentada por mais tempo pela mãe, entende? O que é o golden hour, doutora? Pode explicar para a gente de uma maneira simples para quem está assistindo a gente, para todo mundo entender, Sim, né? Que claro. eu acho que isso é super importante. Essa definição, a golden hour, ela veio como uma série de medidas de recomendações, tá? Que facilitam a estabilização da mãe e do bebê no momento do parto. Tá? E entre essas medidas, você tem o fato do clampeamento do cordão não acontecer antes de 60 segundos, se possível, tá? Esse bebê, assim que nascer, ser colocado ou no abdômen ou no tórax materno e ficar ali, não ser tirado dali para ser executadas outras medidas não prioritárias, como, por exemplo, pesagem, uma limpeza, tá? Então, esse bebê fica ali no abdômen materno, não se adianta o momento da amamentação. Então, enquanto esse bebê fica ali, ele é monitorado pela equipe de saúde. A gente está falando de um parto onde tudo está correndo bem, né? Inclusive, prematuros podem ter a golden hour dessa mesma forma se estiverem com vitalidade boa e acima de 34 semanas. Certo. Entende? Então, esse bebezinho fica ali, ele vai pegar o calor materno, a gente vai respeitar o tempo dele até ele estar pronto para sugar, porque não é o bebê nasce, então muitas vezes eu vejo as mães falando o quê? Acabou de nascer, já colocaram no peito. Como foi no meu caso, eu tive 2 partos normais e assim que nasceu já veio alguém, já colocou ali para dizer que sugou, né? E aí força aquela sucção ali rápido, o neném nem acordou ainda, acabou de sair, né? E aí fica ali, aí tira, leva, seca, não sei o quê. Então, assim, todas essas medidas feitas de forma adequadas, elas vão fazer parte da golden hour e vão favorecer a estabilização, tanto do calor, da hemodinâmica desse bebê, dessa mãe. E isso hoje é possível de se combinar com a equipe que está fazendo o parto, com o hospital, com o pediatra que recebe a criança. Exatamente, aí que tá. Se a mãe estiver bem informada, como deve ser uma golden hour bem executada? Ela vai saber o que conversar, ela vai saber falar, ela vai ter equipe ali e ela vai falar, olha, eu gostaria que o neném, na hora que nascesse, ficasse comigo, não precisa tirar para pesar. Entendi. Entende? Não precisa sugar antes da hora, o bebê só vai estar pronto para sugar mesmo depois de 1 hora. Então, passa os vários minutos em que ele vai... Ele reveza momentos de acordar e dormir, ter reflexos ali no abdômen da mãe, onde ele mesmo vai subindo e ele alcança a mama para sugar, entende? Até mesmo porque é aquilo, né? Até então ele, digamos assim, era um animal aquático. Exatamente. Vivia dentro de um líquido e de repente ele sai pro mundo e ele tem que aprender a respirar sozinho, ou começa a enxergar coisas, ouvir barulhos totalmente diferentes. Então é uma adaptação. Exatamente. E todo esse processo facilita que ele sugue e a mãe produza leite e as coisas aconteçam de forma fisiológica e como tem que acontecer. Independente do tipo de parto. Mais ou menos. Tem como você ter uma boa golden hour com cesárea, tá? Mas a gente sabe que a cesárea é uma cirurgia, não vai ter como se colocar o bebê ali dentro da mama, não vai ter como, né? Então, o bebê, ele pode ser colocado ali ao lado da mãe, deixar um tempo ali com aquela mãe, ela sentir, encostar na pele, ficar ali um tempo, colocar, se possível, e o obstetra tiver bem conversado com essa mãe. Já pensou, essa mãe bem orientada, conversa com o obstetra antes? Então, ela vai pedir, eles vão conversar. Pode ir pro peito ali naquele momento. Lógico, não vai conseguir ficar tanto tempo, porque a gente sabe que na cesárea é mais complicado. Porém, depois o pai pega esse bebê e coloca no tórax. Então, ele fica nesse momento de estabilização com o pai, tá? Então, é possível, sim, você também ter uma boa golden hour com parto cesárea. Então, essa mãe, se ela estiver bem orientada, souber todo o passo a passo, qual é o hospital que favorece uma golden hour boa?
Existe um hospital, ele tem um selo. Esse hospital tem um selo onde ele cumpre os 10 passos que favorecem o sucesso para aleitamento materno. Será que esse hospital onde eu vou tem esse selo? Então, você já pensou essa mãe bem informada? O tanto de coisa que ela consegue favorecer para o parto e para a amamentação dela, né? Informação é tudo, né? E você comentou que teve 2 partos normais, então você tem 2 filhas que já estão grandes hoje. E eu queria saber, você amamentou? Como foi essa experiência para você? Sim, eu amamentei. E hoje, tá? Hoje eu penso que se eu pudesse voltar atrás, eu teria me esforçado mais para amamentar mais tempo. Então, eu considero que eu fiz 2 desmames precoces. Minha primeira filha, desmamei com 6 meses, porque foi um desmame que aconteceu porque naquela época eu era residente de pediatria, né? Tava começando no meio do meu estágio. Então, eu parei o estágio para ganhá-la e voltei para terminar. Então, muitos plantões. A gente fazia muito plantão noturno, plantão diurno, emendava com outro. Então, nesses períodos, eu consegui amamentá-la até o 4º mês praticamente exclusivo. Ainda complementava também, porque o meu parto, a minha Golden Hour, apesar de ter sido um parto normal, hoje eu vejo que não foi bem executada, né? Depois disso, eu não tive rede de apoio, eu tive engurgitamento, eu tive fissura, minha primeira experiência. E fui aprendendo as coisas na raça. Eu fui aprendendo na raça, porque aí ela não conseguia sugar quando a mama encheu muito, né? Ela não conseguia, eu já estava fazendo muita fissura, engurgitamento. Ela precisou voltar imediatamente para o hospital, porque ficou muito ictérica. A icterícia é aquele amarelão que dá, né? Que as mães falam, tá amarelinho, né? Só que a icterícia num nível muito alto, essa bilirrubina, que é o pigmento que dá essa cor, ela impregna no sistema nervoso central da criança. A criança pode ficar com um problema sério. Então, ela estava com níveis limites, assim, de bilirrubina. A sorte é que eu, como médica, já entendia. Eu não conseguia achar o colega pediatra na época, né? Então, assim, não é diferente das outras mães, né? A gente, quando precisa, é a mesma coisa. Mas aí consegui uma vaga no hospital onde ela nasceu, voltei. Só que não era um hospital preparado para isso. Não era um hospital amigo, entre aspas, amigo da criança, né? Entendi. Cheguei lá, eu tava com pontos da minha foi feita episiotomia na época. Na época ainda se usava isso, hoje em dia já se aboliu a episiotomia, tá? Vocês sabem? O que é? Eu não sei, doutora. Um corte feito, inclusive, na maioria das vezes, sem consentimento da mulher, feito ali na vagina, para que evite a laceração. Mas é uma coisa que eu sempre me perguntei, como que você vai cortar para evitar uma laceração? Não faz sentido. Mas achavam antigamente que quando lacerava era pior, porque a sutura era mais difícil de fazer, dependendo de para onde ia essa laceração e tal. Depois viram que isso era um absurdo, porque a cicatrização de uma sutura feita em laceração espontânea era muito mais fácil, muito mais fisiológica, tá? E realmente foi feito um epísio, e em mim foi a pior viagem, eu fiquei muitos meses com desconforto na região, tá? Então fiz um parto normal. Mesmo assim, foi positiva, não teria feito cesárea, tá? Nessa época, assim, correu tudo bem para que se fosse feito um parto normal. Porém, a recuperação dos pontos foi muito sofrida. E eu precisei retornar para o hospital com a minha filha. Eu tava com aqueles pontos, engurgitamento mamário. Cheguei lá para fazer a foto, ela não podia sair muito do bercinho da fototerapia. E quando eu chamei a auxiliar de enfermagem para me ajudar, olha, tá acontecendo isso, eu não tô conseguindo, tá doendo demais a mão. Olha, vai ali no banheiro e tira esse leite. Eu falei, mas como que tira o leite, gente? Alguém me ensina, né? Não teve isso. Alguém, olha, vou aí, vou mandar alguém te ensinar. De jeito nenhum. Eu me virei sozinha, aprendi a ordenhar a mama ali na raça, chorando, mas aprendi. E precisei fazer isso, porque senão eu sabia o que podia acontecer, né? E a partir dali fui acertando a pega, saí dali, fui direto para um banco de leite para acabar de esvaziar. Entendi. Acertamos mais a pega. Aí as coisas foram se ajeitando, né? E aí foi melhorando, melhorou, beleza. Entendeu? Mas foi um período onde eu não conseguia amamentar exclusivamente.
Então, eu acabei desmamando, o leite foi diminuindo, porque entrava complemento. Muitas vezes eu chegava para amamentar, a pessoa que ficava com a minha filha, ela já tinha dado um complemento antes, alguma coisa, então ela não aceitava o peito, que já sabe. Já então, começou a se acostumar, né? Exatamente. Então, foi isso. E aí, com o tempo... Aí eu falei, não, eu vou aprender esse negócio direito, eu vou fazer curso. Eu ia até perguntar se a tua experiência durante a amamentação foi o que te inspirou a hoje estudar e ser especialista em prática e manejo do aleitamento. Com certeza. Porque aí, quando eu entendi o que eu tava fazendo de errado... né? Como que era o certo? O que tinha que se fazer para não doer, para não pegar errado? O que eu tinha que aprender, né? E aí, como é que eu ensinava essas mães? Aí comecei a aplicar isso no meu trabalho. E muitas mães, porque eu sempre atendi SUS, sempre. E então, atendia demais, fazia muito manejo, fui pegando mão. E aí, quando eu tive a minha segunda filha, eu já me preparei, né? Já sabia o que podia acontecer, o que podia dar errado se eu não me preparasse. Então, eu fiz muitas coisas diferentes, né? E então não tive nenhum problema. Não tive problema da pega errada, fissura, nada. Entendeu? Foi tudo beleza. Mas desmamei com uns 9 meses. Também já foi por mais questões tardio. de trabalho. Foi mais tardio. Mas hoje eu daria tudo para ter amamentado pelo menos até o 1º ano. Pelo menos. O que a doutora, ouvindo esse relato da doutora, né, que de repente foi já precoce, de repente para hoje, atualmente, pelo tanto de conhecimento que a gente tem, né, o ideal é amamentar até quantos anos, né, que fase interrompe, que fase entra com uma fórmula, né, que fase entra com uma alimentação ali. O ideal é manter o leite materno até que idade da criança? É assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando fala disso, justamente por essas questões que você colocou. A gente vive um tempo onde tudo é muito rápido, muito corrido, as mulheres são muito independentes, trabalham demais, então a gente já percebe que houve uma diminuição no tempo de aleitamento por questões muitas vezes de trabalho, tá? Mas assim, qual é a recomendação, tá? A recomendação é que seja exclusivo até o 6º mês, recomendado pelo menos até os 2 anos, tá? Se a mulher quiser amamentar mais, que ela amamente mais tempo, então isso é conforme o desejo da mulher e da criança, entendeu? Mas essas são as recomendações. Por que existe isso? Porque se fala até os 2 anos, pelo menos a recomendação, se for possível, né? Porque, assim, esse é o período de maior desenvolvimento cerebral do ser humano, tá? É o período de maior desenvolvimento orgânico, questões de imunidade, mas principalmente cognitivo, cerebral, tá? Então, tudo que acontece nesse período, que vai desde a gestação até o 2º ano de vida, interfere em questões de saúde desse indivíduo futuramente, quando ele for adulto, tá? Então... tudo, desde a gestação até o nascimento, o aleitamento materno, o que ele come, tá? E o desenvolvimento cerebral, ele está a todo vapor nos primeiros 2 anos. Aí, continua acontecendo plasticidade neuronal. O que é a plasticidade? É a formação de novos neurônios, novos caminhos, né? Formas do cérebro se adaptar às situações. Acontece também depois, porém... é a todo vapor a arquitetura cerebral se formando nos primeiros 6 anos de vida, principalmente nos primeiros 2 anos, que é o mais delicado, entendeu? Entendi. Então, por que se fala tanto nisso e se coloca tanto essa questão de se amamentar por mais tempo, se possível até os 2 anos, e se a mãe quiser mais tempo? Porque os estudos já demonstram que crianças que são amamentadas pelo menos até o 1º ano de vida... elas têm um QI 3,7 pontos acima das que não mamaram. Então, se você excluir outros fatores que interferem no desenvolvimento cognitivo daquele ser humano, se você colocar todos em condições ideais iguais, tá? Ou se você, vamos colocar assim, você pega uma comunidade carente, onde todos passam pelas mesmas condições, tá? Mesmo tipo de alimentação,
Porém, esse daqui mama no peito e esse daqui não mamou. E esse mamou pelo menos até 1 ano. 3,7 pontos a mais de QI para essa criança que está aqui nessa comunidade carente. O que acontece futuramente? Um aumento de 2 pontos dá ao ser humano uma chance dele ter 20% a mais de renda no futuro. Mais chances de emprego, 20% a mais de renda. Por quê? Porque ele tem um melhor desenvolvimento cognitivo, ele vai aprender com mais facilidade, ele consegue mais empregos, Entendi. Então, isso reflete futuramente até na economia de uma sociedade. E é uma coisa muito doida, porque quando ainda não passei pelo processo de amamentação, futuramente quero ter filhos, com certeza. Mas eu sei que não é uma coisa fácil, né? E quando a gente, às vezes, fala de alimentação, de amamentação, a mãe, ela enfrenta muitos desafios e muitas acabam realmente desistindo. Sim. E a gente não para pensar, por exemplo, nessa questão econômica, cognitiva da criança, às vezes até mesmo por falta de informação. E sem contar a economia que a gente tem na família por não utilizar uma fórmula. Exatamente. Porque para quem nunca foi ver o preço de uma fórmula, que é aquele leite que você vai comprar em pozinho para fazer pro seu filho, uma lata custa aí R$100. É mais ou menos isso. Você tem uma média aí, você pode ter mais barato. Para você conseguir mais barato, você vai pra internet. Mas na hora que você tá lá no vamos ver, você vai na farmácia R$100, R$80, né? Então aí, se mamar só a fórmula, vai em média, o gasto mensal, se for uma fórmula das mais simples, tá? Um gasto médio mensal de R$600. R$600. Fora a fralda. Fora a fralda, o resto. algodão, lencinho umedecido. Se for uma criança que tem alergia, aí você entrou num ponto muito interessante, que é o seguinte: se essa criança tiver alergia à proteína do leite de vaca, ela vai precisar de uma fórmula especial, que é o dobro ou mais o preço. Ou seja, mais de R$1.000 só de leite. Mais de R$1.000 só de leite. Entendeu? Então, olha só a consequência disso, né? Sem contar questões relacionadas à diminuição de doenças infecciosas, alergias para aquelas crianças que mamam mais tempo no peito, tá? Então, você tem uma diminuição de 50% de índices de mortalidade em crianças até 5 anos se forem amamentadas, tá? Isso é muita coisa, né, gente? É muita coisa. Muita coisa. Muita. E a mulher? Pode falar, Mayara. Sobre a questão da alergia, que hoje, acho que antigamente a gente não ouvia falar muito sobre, tem alergia à proteína do leite. Hoje em dia a gente ouve falar muito, pessoas até mesmo adultas que descobriram agora que tem a famosa intolerância à lactose. E quando toma fórmula, você tem que recorrer a essa fórmula aí que é caríssima. E quando você tá amamentando e descobre que o seu filho tem essa intolerância, como que funciona? Nossa, então, olha que beleza. Se essa criança tiver alergia à proteína do leite de vaca, tá? Como é que vai manifestar? Ela tá mamando na mãe, tá? Como é que ela manifestou alergia à proteína do leite de vaca? É pelo leite que a mãe está ingerindo. Então, como é que você descobre? Por alguns sinais que essa criança começa a apresentar, como, por exemplo, presença de sangue, muco nas fezes, às vezes uma irritabilidade excessiva associada com presença de sangue, ou regurgitações excessivas que não melhoram, uma má curva ponderal, tá? Então, são vários sinais que a alergia pode dar. Você começa a desconfiar. Se essa criança estiver mamando só no peito, o que você faz? Qual é a forma de fazer diagnóstico? É teste de provocação e exclusão. Você tira todos os derivados da mãe, tá? E aí você observa num período aí de 4 a 8 semanas que essa criança para de ter sintomas. Aí ela parou de ter sintomas, começou a ficar muito bem. O que você faz? Então você esperou lá as 8 semanas que a criança está super bem, você faz uma provocação de novo. Você libera leite de vaca para a mãe de novo, para ver se vai dar sintomas nessa criança. Começou a dar sintomas, então fechou o diagnóstico. Então agora a senhora fica sem derivado, sem leite. E a gente vai acompanhando e vai refazendo esse teste, porque a alergia à proteína do leite de vaca, ela é transitória, graças a Deus, na vida. Conforme a criança vai crescendo, vai melhorando, né? Alguns casos fica mais tempo, mas a maioria até os 3 anos melhora. 95% melhora, tá? Então, a única coisa que se faz é isso. Tira da mãe os derivados, o leite, acabou, resolveu. Não tem gasto extra nenhum. A mãe parou de tomar derivados, pronto. Aí essa mãe que a gente recomendaria que ela tome cálcio,
Ou fontes de cálcio na alimentação, que substitui. A gente sabe que a maior fonte é o leite mesmo, mas aí ela vai... Simplesmente isso, ela vai adaptar, né? Então... É tudo muito complexo, né, doutora? Eu estava vendo até no Instagram da doutora, acompanhando. Então, tudo interfere, né? A alimentação, o medicamento que a mãe toma. Sim. Né? Tudo vai interferir ali no processo desse alimento chegar para a criança, né? Sim. E doutora, olhando o seu caso como exemplo, né? Que a primeira gestação, a primeira aleitamento materno, ele foi mais difícil, o segundo já tinha mais noção, já superou. É possível garantir para uma mãe... ou não, que ela vai ter um período de aleitamento materno tranquilo, que ela vai conseguir amamentar com tranquilidade? Isso é possível? É possível desde que ela siga alguns passos antes na gestação, tá? Que ela seja acompanhada desde o início. Então, essa mulher precisa... Se ela não se preparou na gestação, ela precisa sair da maternidade, na maternidade, já receber uma orientação com relação a pega, posição. Acabou de ter alta com o bebê, passar imediatamente para um profissional que entenda da questão da amamentação, porque às vezes vai para avaliar o bebezinho só, como acontece na maioria das consultas. A consulta de avaliação de uma técnica de amamentação, você avalia o bebê juntamente com a mãe, com a criança, com a mamada, ela é outra consulta, tá? E aí, esse profissional vai conseguindo avaliar isso e orientando essa mãe, a pojadura acontece assim, como é que você faz? Como é que você faz uma ordenha? Tá? Porque a pojadura, ela é ela que acaba, no final das contas, favorecendo a formação da fissura se essa mulher não souber lidar com essa pojadura. Às vezes o bebê tá pegando certo, sai do hospital, como acontece com a maioria, sai do hospital pegando certinho, porque tem que pegar atrás, na areola, né? Atrás do mamilo. Quando vem a pojadura, essa mamãe enche demais, essa boquinha escorrega. E acaba vindo parar no mamilo de novo. Tá? Então, essa mãe precisa entender como fazer essas ordenhas para ir aliviando isso, não correr esse risco. Então, existe maneira dela passar pela amamentação sem dor, com certeza, tá? Agora, eu vou passar pela amamentação linda, serena, sem cansar, sem cansar, né? Sem ter uma noitinha mal dormida. Aí não, né? Daí é demais. Aí por isso que eu falo, demais, você tem que trabalhar a cabeça, porque às vezes a mulher tá muito acostumada com uma vida antes, onde ela é muito independente, ela não tem hora pra acordar, ela fica muito tempo aqui na rede social. De repente vem um bebezinho, isso aí vai mudar tudo. Acabou, ela tem que ter uma rotina minimamente organizada, senão ela vai ficar estressada mesmo, entendeu? Sim. Então, a questão da mentalidade, do mindset da pessoa conta muito, até no nível de dor que ela refere. E, doutora, você falou da pojadura, é a descida do leite. Isso, No início, a gente tem o famoso colostro. Isso, Que muitas mães têm a impressão de, eu tenho pouco leite, não vou dar conta. É isso aí. Quando que acontece a descida do leite mesmo, a pojadura? Tá, então é assim. Olha, eu devia ter trazido até os estomaguinhos que eu tenho lá, esse é o tamanho dos estômagos. Então, assim, o colostro, ele já tá presente muitas vezes no final da gestação, né? Neném nasce aquele leitinho amareladinho, fininho, que é rico em anticorpos, proteínas, sais minerais, é o que o bebê precisa, tá? E se for bebê prematuro, ele tem muito mais anticorpo ainda, tá? Então, você vê que a natureza é tão sábia que o colostro até muda de característica conforme a necessidade ali daquele ser humaninho, né? Então, assim, vem esse colostrinho e ele fica ali até o 7º dia, tá? Mais ou menos. Aí ele já vira o leite de transição, tá bom? O leite desce em grande volume, quando a gente fala da descida, né, em grande volume, que a mãe sente a mama cheia, que é aí que pode dar os problemas relacionados à fissura, tá? Vai depender do tipo de parto, principalmente, que essa mãe teve, tá? E se houve o uso de algumas medicações no momento do parto, sedativos, entendeu? Que podem inibir até um pouco essa descida. Então, em geral, crianças que nascem de parto normal, essa apojadura pode acontecer no 3º, 4º dia do nascimento. Certo. E as que tiveram cesárea um pouquinho depois, 4º, 5º dia, entendeu? Passar pelo trabalho de parto influencia na descida do leite? Com certeza. Com certeza. Então, crianças que nascem de parto normal, elas... Com certeza o leite desce antes, entendeu? Agora, se essa mãe tiver muito estressada, às vezes teve um parto normal, mas tá muito estressada, tá
por alguma razão muito ansiosa, aí atrapalha a descida, vai atrasar. Eu ia até entrar nessa pergunta. Vale a pena amamentar mesmo estando estressada ou não? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Agora sim, tá? Lembrar que o estresse, quando você está estressado demais, seus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, tá alto. Sim. Tá? Então, o que acontece? Vai pro leite, tá? Passa para criança. Passa para criança. Então, por que mães muito estressadas, quando você olha, o bebê é estressado. O bebê também chora demais, o bebê também fica inquieto, tá? A gente já sabe, tem estudos que mostram que, por exemplo, leite ordenhado, que às vezes você deixa pro bebê, né? Você vai deixando leite pro bebê no decorrer do dia e tal. Que o ideal seria deixar, isso nem sempre é possível, mas o ideal seria o bebê tomar o leite que foi ordenhado de manhã. O leite que foi ordenhado à tarde, da noite à noite. Por quê? Porque o leite da noite tem mais substâncias indutoras de sono. Nossa, o leite da manhã tem mais substâncias que deixam o bebê mais agitado. Uma delas é o cortisol, tá? Isso nem sempre é possível. Sim. Mas quando a mãe ordenha, ela põe o horário da retirada do leite, ela vai ter mais noção, tá? Agora, você fez uma pergunta assim, né? Se essa mãe estiver muito estressada, vamos ver que nível de estresse. Será que ela não tá tolerando amamentar? Você entende? Será faltando apoio. Será que ela tá faltando apoio? Baby blues, Exatamente. né? A gente tem que saber diferenciar. Será que é só baby blues ou ela tem depressão pós-parto? O que é o baby blues, doutora? Explica pra gente. Tá, é aquela melancolia que a mulher pode ter ali nos primeiros dias do pós-parto, tá? Relacionado com essa oscilação hormonal que acontece assim que o bebê nasce. E isso é totalmente normal. Então, ela tem um pouco de insegurança, um pouco de uma sensação de incapacidade, mas isso é leve, é transitório, vai melhorando com os dias, tá? Mais ou menos 15 dias, algumas mulheres um pouquinho mais, tá? Agora, passou essas primeiras 4 semanas, essa mulher tá ainda sensação de incapacidade para cuidar do filho, medo, ansiedade excessivos, não se sente bem, não fica feliz em hora nenhuma, nada para ela tá bom, ela tá com o bebê, mas ela tá sentindo culpa porque ela não consegue ficar feliz mesmo com o bebê. Isso acontece, tá? E muitas vezes ela não identifica como uma depressão pós-parto. E às vezes a depressão pós-parto tem que ser tratada o quanto antes, por quê? Porque com essas oscilações hormonais e com a questão do pós-parto, ela pode recidivar de forma pior após o nascimento do bebê. Então, entendi. O que acontece? Mulheres com história de depressão antes de engravidarem, serem muito ansiosas, com histórico prévio, o ideal é que elas, durante a gestação, o preparo mental aí que a gente estava falando, né? É que durante a gestação elas já comecem um acompanhamento, passem com um profissional de saúde mental, terapeuta, um psiquiatra, se for o caso. Se começar a ter alguma oscilação além do normal de humor, procurar um profissional, tá? Porque isso também evita riscos até para a criança. Tá. Doutora, o quanto que interfere? Porque assim, hoje a gente está falando, a doutora ela faz um trabalho fantástico na pastoral familiar, né? Depois, pessoal, vocês entrem lá no perfil da doutora, vocês vão poder ver o trabalho, acompanhar o trabalho dela. Quem já conhece a doutora já sabe, junto à pastoral familiar. A gente está falando de repente, de uma família que tem uma estrutura emocional, né? Financeira, muitas vezes, para ter uma rede de apoio, que o marido ali está presente, exatamente, né? E que pode transformar ali, acho que a gestação, o período da amamentação, ok, positivo, mesmo que a mulher enfrente as dificuldades dela na amamentação. Mas e para as famílias, doutora? Para muitas vezes aquelas mães, né? Que não tem ali o apoio do marido, ou porque o marido trabalha em 2 empregos, né? Não tem ali um nível de conhecimento, né? Não sabe buscar informação muitas vezes, né? Como lidar com essas mães, né? Como orientar essas mães, né? Muito boa essa pergunta. Muito, muito boa. Por quê? Porque aqui a gente está falando, né? A gente está num ambiente, como é que se diz? Onde pessoas que estão assistindo, muito provavelmente, têm mais condições de ter uma rede de apoio mínima que seja. Ou, se não tiver condições socioculturais de buscar mais informação e lidar com toda essa questão da jornada da amamentação, né?
Mas ali, tá, em comunidades carentes, a gente vê muito isso. E, por incrível que pareça, são as mulheres que mais desmamam precocemente. Puxa vida. Então, isso é muito triste, tá? E uma das coisas também que me fez estudar mais a respeito foi esse trabalho que eu comecei a executar ali na Pastoral da Criança. Eu comecei a perceber isso. E conforme eu ia estudando, eu ia vendo que batia com os dados dos estudos estatísticos, tá? Então, hoje a gente atende essa comunidade que é a Nossa Senhora de Lourdes, que o pessoal chama de Flores do Campo. E da maioria das mulheres que eu visitei, com bebezinhos até 2 meses, 2 meses e meio, a maioria usando fórmula. Nossa. Numa comunidade que não super tem condições. carente. Aí de onde veio essa fórmula? Vaquinha dos vizinhos. Gente, olha, e por incrível que pareça, eles querem dar o melhor leite para os filhos. Sim. Tá? E vaquinha da comunidade, é doação de um supermercado, é a igreja que ajuda e não sei o quê. Muitos, eu vou avaliar, a mãe tem leite. Eu vou lá, avalio o leite. Uma que eu avaliei, a mama estava cheia. A mama estava até dura. Nossa. E ela estava dando por quê? Ela não estava sabendo lidar com o engurgitamento. O bebê também escorregava a boquinha ali, não conseguia tirar o leite direito, porque a mama, quando está muito dura, a mãe tem que amolecer para o bebê, para esse leite sair. E dando a fórmula. Então, assim, é um passo para desmamar, porque como é que uma mãe aguenta ficar amamentando com dor, com a mama dura, estourando, né? E o bebê chorando de fome, né? Então, isso é muito frequente, acontece muito nessas comunidades mais carentes. E aí, o que você tem que trabalhar com elas nas comunidades, e isso que você falou é uma realidade, na maioria os pais não estão presentes, tá? Tem vários filhos, 3, 4 filhos, entende? Então, ali está sendo um trabalho de formiguinha, onde a gente está tentando organizar palestras, fazemos as visitas que são já uma prática da pastoral, que é você ir às casas e avaliar, né? Fazer treinamento dos líderes da própria pastoral, as mulheres líderes, para que elas também possam orientar uma técnica. Então, hoje, eu coordeno a pastoral, a gente tem um grupo ali hoje está com 19, 20 pessoas. Teoricamente, não é um trabalho em que a gente precise atender... Eu não tenho que fazer um atendimento médico ali, de pediatria. Mas, em muitos momentos, eu tenho que fazer, porque não tem como. É a tem saúde, que ajudar, é a né? saúde. Você tá vendo ali, a mãe cheia de leite, bebezinho novinho, Passando família fome. carente, entende? E dando fórmula, você vê o peito cheio de leite, aí você vê aquela fórmula cara, aí vai me dando um desespero. Eu falo, ai, meu Deus do céu, sabe assim? E então, você tem que fazer isso. Então, a gente tem que criar meios de treinar pessoas para irem nessas comunidades para ajudar. Para a informação chegar, Para a informação chegar, exatamente. E você comentou da pega, né? Que às vezes a mama tá cheia, o bebê ele não consegue fazer a pega correta. Eu queria saber qual é a importância da pega certa do bebê durante a amamentação. Quão importante é isso? É super importante, tá? Então, assim, a pega, ela é super importante, ela faz parte da técnica. Então, se não pegar certo, vai machucar. Se não pegar certo, vai machucar, vai fazer fissura, aí a mãe tem dor, a mãe desmama, tá? Porém, não é só isso. É isso, a gente entrou num assunto aqui muito importante também, que é a questão do desmame. Muitas vezes a mãe, ela acertou a técnica, começou a pegar certo, o bebê começou a mamar, tá mamando, tá beleza, Tá indo passa bem. um tempo, tá indo bem, 2, 3 meses, tá desmamando. Então, isso foi uma das coisas também que me chamou a atenção, tá? E que eu acabei incluindo nessa mentoria que eu criei, que eu estava falando com vocês, que foi essa questão de como manter a produção de leite e manter essa mãe amamentando com prazer, com consciência e com prazer, tá? Porque a pega é só a pontinha do iceberg, entendeu? E uma outra coisa, né? A amamentação não é só a pega correta, mas tem que ter a pega correta. Mas a amamentação é você manter produção de leite. Se você não mantém produção de leite,
pode até estar pegando certo, vai desmamar. E como que mantém a produção de leite, doutora? Olha, a produção de leite, ela está relacionada com 2 hormônios que a gente produz no sistema nervoso central, tá? Que é a prolactina, que faz a produção mesmo, e a ocitocina, que faz a ejeção do leite, faz o leite sair, tá? Para que essa prolactina fique alta e você produzindo leite, você precisa de 3 coisas, tá? Uma delas, você tem que estar bem emocionalmente. Você tem que estar tranquilo. Por quê? Porque os hormônios do estresse diminuem a prolactina. Certo. Entendeu? Esse já é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem que estar estimulando essa mama. Então, a prolactina, ela é liberada em pulsos. Quanto mais a criança vai para o peito, mais ela é liberada. Tá? Eu tenho uma pergunta para fazer isso depois. Quantas vezes a criança tem que ir para o peito? Mas pode continuar, doutora. Depois você vai me perguntar isso de novo. Mas quando você quer aumentar uma produção, você tem que pôr ela mais vezes no peito. Sim. Por mais que você ache que tá mochinho. Ai, tá sem leite, doutora. Então, muitas vezes acontece assim. Tá muito murcho, eu tô fazendo assim, eu tô complementando, mas aí depois eu dou o peito. Eu falei, mas como é que você tá complementando? Então, eu dou o peito, aí ele fica muito murcho, aí na próxima mamada eu dou complemento. Aí na próxima eu dou... falei, já tá fazendo tudo errado. Confusão, né? Aí já tá fazendo errado, por quê? Se você quer aumentar a sua produção, você tem que pôr o bebê mais vezes no peito. Então, por mais que você ache que o seu peito esteja murchinho, sem leite... Tem leite. Ele tem, só que mesmo se ele não tiver, você tem que pôr a criança, porque é essa sucção da criança, é a criança no seu colo que vai estimular a produção do leite. Você vai estimular a ação da prolactina para produzir leite, entendeu? Entendi. Então, tem que colocar a criança mesmo que você acha que não tenha leite. E mesmo que você ache que a criança esteja satisfeita. Exatamente. Né? Que era essa minha pergunta de quantas vezes um recém-nascido, ou depois de alguns meses, quantas vezes essa criança ela tem que ir pro peito da mãe, Não, né? aí, por exemplo, depois que a criancinha já cresceu um pouco, tá? Ela já tá mais espertinha, acordadinha, porque quando nasce, o neném ainda ele tem uma reserva de glicose através do glicogênio que é da mãe, que vem da mãe. Então, ele tolera mais tempo, que ele dorme mais, entendeu? Ele fica muito sossegadinho os primeiros dias, tá? Porque ele tem uma reserva, tá? Aí, conforme ele vai passando os dias, ele vai tendo mais necessidade, o estômago vai aumentando. Esse início, o estômagozinho é pequenininho. O estômago do primeiro dia é uma cereja, cabe 5, 7 ml, entendeu? Então... não é necessário muito leite, é só aquele leitinho do começo mesmo, que é o colostro e tal. Então, o que a gente eu oriento, né, para essas mães? A pojadura vai acontecer. Certo. Lá pelo 4º dia vai descer um leitão, essa mulher vai precisar esvaziar, e esse bebezinho, ele não vai estar desperto para ficar mamando toda hora. Então, o que essa mãe precisa fazer? Além dela fazer as ordenhas, se necessário, ela tem que estar acordando esse bebezinho e colocando para ajudá-la a esvaziar, entendeu? Nessa fase, né? Conforme o corpo entra em equilíbrio com o bebê, a produção vai entrar em equilíbrio com a necessidade do bebê. Aí você não vai precisar ficar mais acordando, pondo o bebê a cada 2 horas, 3 horas, entendeu? Entendi. E aí o bebê tá engordando bonitinho, o equilíbrio, ele encontrou o equilíbrio com a mãe, então tem bebê que ali fica 4 horas, e aí mama e tá gordinho, mama um monte, sabe assim? Então, então eles encontraram o equilíbrio deles. Mas enquanto não encontra esse equilíbrio, que eu acho que é uma dúvida que muita mãe tem, principalmente a de primeira viagem. Certo. Que a gente ouve, a cada 3 horas, pelo menos, esse bebê tem que estar sendo alimentado. Então, isso é uma regra, né? Olha... Pelo menos no início, ainda não tem essa estrutura, ainda não tem essa fisiologia 100% formada. Tem que colocar. Tem, porque no início não tem como. Se você não colocar o bebê, vai dar problema com engurgitamento. Aí depois o bebê, ele, a hora que ele acorda, ele tá com muita fome. Aí ele dá aquele show, ele chora. Aí a hora que você vai pôr no peito, ele tá tão esfomeado que ele não pega porque ele tá chorando demais. Aí acaba dificultando a pega, sabe? Então, nesse início, você ter uma rotina de colocar mesmo é o que dá mais certo, entendeu? Então, a gente falou da produção de leite. O estímulo, né? A saúde mental e falta o terceiro ponto ainda. A saúde mental, o estímulo, hidratação, tá?
hidratação essencial. O leite base é água. Se essa mulher não se hidratar de forma suficiente, vai começar a diminuir a produção de leite, né? Então, ela tem que se hidratar de forma adequada. Atividade física vai ajudar como? Porque acaba liberando hormônios do bem-estar. Hormônios do bem-estar favorecem a produção de leite. Então, aquelas fórmulas mágicas que os antigos faziam. Vai tomar canjica. Cerveja preta. Cerveja preta. Não, Isso funciona ou não? Não funciona. Então, assim... cerveja preta, pelo amor de Deus, tá? Isso aí não. Aliás, bebida alcoólica... contraindicado durante a amamentação. Contraindicado. Aí, se você quiser... Aí, vamos supor... Né, mãe estava acostumada, gostava de tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho. Não posso, doutora, de jeito nenhum. Não, calma, tem um jeitinho. A gente consegue ajustar isso aí sim. Então, por exemplo, uma mulher que pese aí até uns 60 quilos, tá? Não, acima de 60 quilos. Se ela tomar 2 latinhas de cerveja, vai levar mais ou menos 2 a 3 horas para ela eliminar isso do corpo dela. Entendeu? Entendi. Então, ela teria que... 2 alternativas. Ou ela... amamenta bastante o bebê antes de tomar a cervejinha dela. Entendi. Aí, se ela já sabe mais ou menos quanto tempo esse bebê fica sem mamar, né? Ela até consegue, toma a cervejinha, passa 3 horas, aí ela volta, consegue amamentar de novo. Entendeu? Entendi. Mas sem também prejudicar o bebê. Nada impede uma cervejinha sem álcool, né? Exatamente. A gente tem cervejinha sem álcool. Pra mim, não faz diferença. Eu não sou muito fã de cerveja, né? Mas eu gosto mais de um destiladinho, assim. Então, assim... mas se... Tem mãe que sente, né? Não, mas a cervejinha... Então, seria dessa forma. Se ela tiver menos de 60 quilos, aí tem que ser menos. E tomar muito cuidado mesmo, porque se você... beber e acabar amamentando antes da hora, você vai sentir, o bebê vai ter alteração de comportamento, ou fica mais sonolento, ou fica mais irritado, entendeu? A mãe acaba diminuindo a produção de leite por causa do álcool, de uma forma ou de outra, se ela beber, vai diminuir a produção mesmo. Então, não sei se vale muito aí, né? E também é um momento, acho que, tão especial, desafiador, que às vezes, né, dá pra gente fazer... deixar algumas coisas de lado, né? Que nem a doutora falou, que antes da gestação você já sabia como... você já tinha que estar preparado porque sua vida ia mudar para sempre. Então, a gente tem que ter essa consciência. Aproveitando que você falou sobre bebidas, o que é proibido e tal, queria saber, existe algum alimento que é totalmente proibido durante a amamentação? Não. Na amamentação... Não tem nada, nenhum alimento proibido, nem o leite. Tem mães que elas próprias, por elas, suspendem o leite porque elas acham, ou não sei o quê, porque o leite vai fazer mal. Aquela criança da minha vizinha teve alergia porque a mãe tomava leite. Não é isso. Sim. Não é isso, entendeu? Cada criança é uma. E assim, isso tem fatores também genéticos relacionados, essas alergias. Tem fatores... Da própria família, daquela mãe, de como foi a gestação dessa mãe, tá? Mas o que a mãe come, em geral, não interfere. Não tem nada contraindicado. Não pode comer isso. Não tem nada, tá? Essas mães que têm esse diagnóstico muito provável de alergia à proteína do leite de vaca, que a gente suspeita porque a criança teve um sintoma, a gente faz a exclusão, tá? Mas a gente nunca faz uma exclusão e tchau. Deixa essa mãe aí pra vida. Ela tem que voltar, você tem que retestar, você tem que estar acompanhando, entendeu? E acho que com relação à alimentação é isso. Mas tem algo aí, uma coisa importante, tá? Tudo que você come, de uma forma ou de outra, tá? Passa pro leite. Sabores, tá? Então, o que os estudos já mostram? Que crianças amamentadas... existe mais facilidade depois com a introdução alimentar. Porque esse bebê, ele vai se acostumando com paladares diferentes no decorrer do dia pela alimentação da mãe, o que vai pro leite, o que ele sente. Entendeu? Entendi. Tá? Tem momentos que o leite tá mais salgado, tem momentos que o leite tá menos, tá mais gorduroso. Dependendo do que ela ingere e come, acaba alterando isso, né? Isso influencia no paladar da criança futuramente. Aí, futuramente, você vai fazer uma introdução alimentar.
é mais fácil do que crianças que são alimentadas com fórmula desde o início, que é um gosto só. É só aquela fórmula, né? E falando sobre essa questão de fórmula, às vezes a mãe acaba dando mamadeira. Vou trazer uma pergunta mais polêmica, que é o uso da chupeta. Que hoje a gente vê muitos médicos aí que falam, não, a chupeta estraga totalmente o processo da amamentação. Porém, naquele momento de desespero, que a mãe é mãe de primeira viagem, tá vendo o filho chorar, trocou fralda, deu leite, tudo, não para, pega a chupeta e coloca ali. A chupeta realmente, ela é uma vilã nesse processo de amamentação? É, pior que é. É assim, ó. Meu Deus. Cara da doutora. É o seguinte, tá? O que acontece? A criança, quando você começa a dar a chupeta, tá? Ela faz, principalmente se for no início. Tá? Ela faz confusão de bico, porque a musculatura utilizada para sugar a chupeta é totalmente diferente da musculatura utilizada para fazer a ordenha da mama, tá? Então, existe um risco maior dela desmamar pela chupeta, pela mamadeira, entendeu? E aí, ela acabar não desenvolvendo essa musculatura da face tão importante para questões respiratórias. Então, crianças que mamam no peito, elas têm menos chance de desenvolver otites, infecções respiratórias, alterações da arcada dentária, entendeu? Então, isso é fato. Não tem como a gente discutir isso, tá? Porém, a gente sabe que existem casos em que o estresse é muito grande, e a mãe acaba dando chupeta mesmo, tá? E eu vou assumir aqui, eu dei chupeta pra minha filha, minha primeira filha, tá? Teria tentado fazer diferente também. Eu teria tentado avaliar outros fatores que hoje eu identifico e que eu acho que favoreciam o choro, tá? Que na época eu não identificava. Então, quando você tenta identificar fatores que podem estar deixando essa criança irritada demais, às vezes você corrige. E a chupeta não te permite corrigir isso. Já cria um hábito, né? É um hábito. E estudos demonstram também que crianças que chuparam mais chupeta ali nessa fase têm mais compulsões futuramente. Tanto alimentares, quanto com tabagismo, vícios futuros. Entende? Entendi. Porque ela tá ali, de repente, ela tá com alguma irritabilidade, alguma coisa que você precisa resolver. Daí você dá a chupetinha, a sucção é uma forma de aliviar a tensão inicialmente, porque esse bebê, ele não tem controle das mãos, ele não tem controle emocional, então ele não consegue, se ele tiver com dor de barriga, pôr a mãozinha assim, se virar, ele depende de alguém. A única coisa que ele controla é sucção. Então, se você dá uma chupeta, ele suga ali, se acalma. É o que ele sabe fazer, né? Que é o que acontece muitas vezes quando fica no peito da mãe direto, né? A mãe acalma o neném no peito, tá? Então, isso acontece, isso é fato. Agora, deu a chupeta, tá? Se foi uma opção e eu não recrimino, de jeito nenhum, mas aí a gente tem que ter meios de tentar aliviar isso ou fazer de outras formas. Então, o que a gente tem que tentar fazer? Tirar o quanto antes. Tentar tirar o quanto antes, tá? Quanto antes, melhor. Pelo menos até o primeiro ano, tá? Entendeu? Entendi. Então, deu a chupeta, tenta tirar pelo menos até o primeiro aninho. E para não dar a chupeta, use outras alternativas, tá? O bebê, ele é muito instintivo, às vezes é melhor sugar dedo ou chupeta, é melhor dedo. Entendi. Apesar de o dedo depois, se você não tirar, mas você como mãe, você tem que ficar alerta com aquilo. Deixar o bebê sugar o bracinho, deixa ele sugar o bracinho dele, ficar sugando ali. Tenta não deixar ele escolher um dedo para sugar. Ele sugar a mãozinha, sugar o bracinho, para aliviar a tensão um pouco, antes de pensar em dar a chupeta, entendeu? Perfeito. Já estamos aí. Não, mas eu tenho uma pergunta essencial, João. Segurei, a gente João. podia fazer agora uns mitos e verdades. O que você acha pra gente? Porque tem muita coisa que a gente ainda queria falar. Pode fazer. Vai ter que ter e marca outro 2. dia. Eu acho que olha, a gente fala é muito assunto, né? É muito assunto, é mesmo. Mas acho que entrando, a gente pode fazer uma pergunta agora, de repente a gente faz um sinalzinho pra doutora, deu pra entrar no mitos e verdades, pode ser? Pode ser, combinado. Porque ainda tem que falar o @ tem que falar do processo de mentoria. Não, e se deixar, a doutora fica aqui, ó. Pau.
Há um tempo atrás eu estive no consultório junto com a doutora. E a doutora falou o seguinte, vem muita mãe desesperada aqui por conta do ganho de peso do bebê, né? E é inevitável para um bom profissional da saúde, um bom médico, avaliar só a criança e não avaliar a condição da mãe, como a doutora estava me explicando aquele dia no consultório. E foi aí que eu descobri que a doutora estava oferecendo esse serviço de aleitamento materno, essa orientação, esse tipo de serviço de mentoria. Quando é que o pediatra ou a mãe... eles conseguem perceber que a criança realmente não está ganhando peso? Ó, depende da faixa etária, tá? Então, por exemplo, o bebezinho quando ele nasce, se for um bebê que nasce no tempo certo, a gente fala que nasceu no tempo certo, é o bebê a termo. Então, ele, a partir de 38 semanas, ele é a termo, tá? Ele vai perder em torno de 10% do peso dele, tá? Nos primeiros dias, e depois volta a recuperar. Essa recuperação varia muito. Tem bebês que com 1 semana de vida já tá com o peso que nasceu. Então, isso é fisiológico, isso é normal. Vai perder peso, vai voltar a recuperar. Até o 10º dia de vida pode estar exatamente com o peso que nasceu. Isso é normal. Joia. Entendeu? Prematuros, mais tempo. Prematuros, você vai considerar até 2 semanas para recuperar o peso de nascimento. Você entendeu? Sim. E tudo isso, se tiver indo tudo bem com a amamentação. Porque se essa mãe tiver ali no começo com dificuldade, o que é muito comum, é só ela não se desesperar. Busca ajuda, vá ao banco de leite que seja, né? Não se desespere, mas essa recuperação vai ter esse tempo ainda, entendeu? A partir daí, você monitora. Aí você acertando técnicas de amamentação, avaliando se a pega tá boa, se essa mãe tá conseguindo fazer, orientando horários para dar mamar, né? Em geral, esse bebê vai recuperando esse peso, ele vai melhorando, tá? Certo. A gente acompanha na curva, né? Então, existe uma curvinha de crescimento que você tem que acompanhar certinho, tá? Eu gosto de ensinar para as mães, eu gosto de mostrar para elas a curva. Existe uma curva específica para prematuro, onde você vai acompanhando. Aí o pontinho tá subindo, tá indo de forma ascendente, é porque tá indo tudo ok. Mas no início é normal, o bebê nasce, o pontinho tá aqui e cai. Aí depois ele volta a subir de novo. Até ele voltar, atingir o peso que nasceu e continuar subindo, entendeu? Certo. Então isso aí é o normal, é o comum, né? Mas eu vejo muitos casos em que o bebê ainda tá naquela fase de recuperação, as coisas estão indo, tá? Vai caminhar, tá caminhando, mas já veio alguém, já falou pra mãe que não tá ganhando peso, então tem que dar fórmula, ou até num profissional, tá? Já coloca fórmula, e aí essa mãe fica mais insegura. Ela fica, essa insegurança faz o quê? Diminui o leite. Certo. Aí se ela põe fórmula, ela não precisa produzir tanto leite, porque esse neném não vai ter tanta força para sugar. Um bebê que toma fórmula, ele já tá cheinho. Você põe no peito, ele suga com menos eficiência. Sugou com menos eficiência, produz menos leite. Entende? Sim. Então, existem muitos tabus ainda relacionados a isso, muitos mitos relacionados a essa questão de complementar. Hoje, eu não tenho nenhuma paciente no meu consultório que eu complemente, nenhuma. Todas chegam, tá com problema de amamentação, chega, a gente resolve e fica só no peito. A não ser uma ou outra, tá? Que às vezes são casos especiais. Uma mãe que fez cirurgia, tem uma mamoplastia. Então, nós tentamos bastante tempo só exclusivo, mas ela veio já fazendo translactação. Então, ela tá no peito e tá complementando. A gente fica monitorando o peso, porque a gente não quer que esse bebê ganhe peso acima do que é esperado, porque existe esse risco. Entende? Então, um risco muito maior de ganhar peso acima do que precisa. Você dando fórmula de forma errada, né? Certo. Então, isso é arriscado. Vamos pro mitos e verdades? Vamos, bate e volta agora, hein? Sabe uma coisa que eu queria falar? Pode falar. Sabe, uma coisa que eu acho muito importante, antes de vocês entrarem nessa questão, é que as mães precisam entender, tá? Que o mais importante para elas é produzir leite. Sim. Esquece a questão de amamentar, por enquanto. Qual é a diferença? Amamentar é dar de mamar no peito. Produzir leite é produzir leite materno, que você pode dar em qualquer recipiente, se necessário. Porque às vezes essa mãe não tá bem, tá com mama muito machucada, ou esse bebê tem, vamos supor que tem uma que me mandou pergunta, fissura palatina. Não pode amamentar muito tempo, não pode amamentar porque ele precisa fazer cirurgia, esse leite vai para onde não pode, então
Mas ela continuar produzindo leite é importante para ela, porque previne doenças para ela. Câncer de mama, de ovário, de endométrio, pressão alta, diabetes. E para o bebê. Esse bebê se recupera melhor, se desenvolve melhor. Tem toda aquela questão que a gente já falou antes. Sim. Não necessariamente sugando no peito. Então, se ela tirar isso da cabeça, de que tem que estar relacionado à produção de leite com mamar no peito, ela já é um peso a menos. Ela pode continuar produzindo leite, estimulando a mama, oferecendo num recipiente se precisar. E esse bebê recebe o melhor leite e ela continua produzindo e fazendo bem para ela mesma. Entende? Entendi. Aí depois encaixa a amamentação e as coisas vão. Um passo de cada vez. Exatamente, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. E existe leite forte, leite fraco? Não existe, ó. Tá, não existe isso. Não tem leite fraco. O que acontece, a única coisa que pode mudar um leite é uma desnutrição severa. Entendi. O leite das mães são iguais em termos de nutrientes, mesmo que elas não tenham uma alimentação tão boa, tá? O organismo produz leite que seja adequado para a criança, até em mães que tem uma desnutrição aí moderada, tá? O que muda quando há desnutrição, tá? Muitas vezes são algumas vitaminas que vão para esse leite, tá? A gordura, a quantidade de gordura que vai para esse leite. Perfeito. Mas você vê que até mães desnutridas gravemente, você vê lá aquelas imagens na África, aquelas mães com criança no peito ali, e elas têm leite. E é o suficiente para o bebê. Tá estimulando ali, tá? Não é suficiente, na verdade, deveriam estar comendo melhor, né, Mayara? Mas é o que eles estão recebendo ali de defesa. É uma judiação, mas esse estímulo é importante para ela estar produzindo, entendeu? Então, vai ter uma mudança muito pequena, não tem as de leite fraco, leite forte. Perfeito. Tá? E amamentar ajuda a perda de peso pós-parto? Ajuda bastante, tá? Então, a amamentação, ela exige um gasto calórico extra de pelo menos 500 calorias por dia. Então, a mulher que está amamentando, ela perde peso mais rápido, tá? E ela tem uma necessidade nutricional aumentada, de mais 500 calorias. Então, se a mulher que estiver querendo perder peso, amamenta mesmo. Que vai embora. Toma bastante água, come razoável, que você vai perder peso, acaba perdendo. E agora eu vou fazer a última pergunta de mito ou verdade para a Catiúcia poder aí encerrar. O tamanho do seio determina se a mulher vai produzir muito ou pouco leite? Não, o tamanho da mama não determina. O que determina, como eu falei, fatores emocionais, hormônios do bem-estar, técnica, pega e estímulo. São os pilares: mentalidade, estímulo e técnicas para produção de leite. Para produção de leite. Para produção de leite, tá? É isso. Então, tamanho é indiferente. Tamanho é indiferente. A mama maior, você às vezes tem que arrumar a posição da mama para a mãe ali. Coloca uma toalhinha embaixo da mama para levantar, pra colocar o bebê um pouco mais para cima. É isso. E a mama pequena, porque mama pequena não vou ter leite. E às vezes os familiares falam isso para a mulher, ela fica estressada. Não é. Ela tem glândula mamária, estimulou, teve gestação. Onde tem gestação tem leite. Se vai manter esse leite, vai depender disso aqui, ó. Entendeu? Cabeça. Então, estimulou essa mama, vai produzir leite. Quanto mais estimular, mais vai produzir. E é isso, entendeu? Doutora, eu quero agradecer demais. Mas antes de encerrar, a gente quer que a doutora... mais tarde, lá no link... Lá no link vai ter na bio, né? Vai estar na bio dela. Vai ter um link sobre uma mentoria que a doutora está preparando para as mamães que tiverem interesse. É só lá no perfil do Instagram que a doutora vai passar agora. Mas eu quero agradecer demais. Eu acho que esse é um papo que a gente pode repetir, porque nunca muita vai acabar. Mas vamos, vocês marquem, a gente vem, faz de novo e é muito legal. E como diz o seu método, mamar sem neura, né? Mamar sem neura. Tem que ser, minha filha, é sem neura, tem que ser sem neura. Senão, se tiver neura, o negócio já Onde que o pessoal te encontra, doutora? Qual o seu arroba? @AnaLeaPediatra. É isso. É isso aí. Aí a mentoria método mamar sem neura, tá? Seriam os principais pilares para você amamentar sem dor, com boa produção de leite e pelo tempo que você quiser.
Joia. Né? Que é o mais importante. Não é a sociedade, não é o leite que acabou e acabou você tendo que desmamar porque acabou. Não, é você determina o quanto tempo você quer amamentar, né? E vale lembrar também que a doutora atende pela SSG e que você que está assistindo, que é mamãe, que está se preparando para esse momento, pode agendar a consulta e ter essa consulta diferenciada, no qual a doutora avalia o bebê e, ao mesmo tempo, a mãe também. Exatamente, exatamente. Doutora, muito, muito obrigada. Obrigada, Maiara. Obrigada. E é isso. Eu que agradeço, gente. Obrigada pelo convite, adorei participar. Obrigada, Me chamem doutora. de novo que eu venho, a gente fala mais. Show de bola. Vocês colocam uma mordaça em mim. Assim. Então, a gente se vê em breve. Se Deus quiser.